ideia. E aí, você resolveu que quer estudar inglês, mas que quer começar sozinho? Sem problemas, eu tenho 5 dicas super úteis que vai te ajudar a começar os seus estudos de uma maneira eficiente. Bom, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Aline Treff, eu sou professora em Neurocoaching de inglês e eu ensino você de uma forma personalizada, baseada na forma como você quer aprender, no seu ritmo de estudos. E isso eu vou te mostrar um pouquinho nessas dicas que eu tô colocando para você. Então vamos começar? A primeira, você tem que ter um objetivo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você falar, eu vou estudar inglês, e você nem sabe o que você precisa aprender, onde você quer chegar com esses estudos. Então, por que você quer aprender inglês? É para viajar, por exemplo? Então, você vai pegar o tópico inglês para viagens e você vai pensar o que você precisa saber falar para quando você viajar você se sentir confortável. Ah, eu preciso saber pedir comida, que eu não quero passar fome. Ok, então coloca, pedir comida é um tópico. Ah, eu preciso saber perguntar coisas no aeroporto. Perguntas de aeroporto, tópico 2. E aí você vai listar todos os tópicos que você vai precisar saber para se sentir seguro numa viagem. Por que você vai fazer isso? Porque se eu te perguntar assim, você fala inglês? É muito amplo. E a resposta não vai ser muito mais frequente que sim. E vai dar um desânimo. Realmente, eu não sei falar inglês, é difícil, e aí começa. Mas se você tiver um objetivo, você consegue pedir comida em inglês? Isso eu consigo. Aí você já fica feliz porque você vê uma coisa que você consegue fazer. Então vamos para o próximo. E aí você consegue fazer? Vamos para o próximo. E aí você vai vendo que a sua motivação vai aumentando porque você tem uma prova de que você está evoluindo. Diferente do você fala inglês. Então, ter um objetivo é extremamente importante. Sempre que eu faço coaching com os meus alunos, a primeira aula é justamente isso, a gente determinar qual é o objetivo de cada um. E aí vem a parte 2. Uma vez que você determinou o objetivo, você vai ter que separar um material para poder estudar esse objetivo. Então, eu quero aprender a pedir comida, então eu vou precisar de um vídeo, eu vou precisar de um exercício, você vai separar tudo que você precisa. Pode fazer isso na hora que você for estudar? Não pode. Por quê? O tempo que você gastar procurando material já vai te dar um desgaste mental. Porque você vai abrir site, você vai ler aqui, você vai ler ali, aí, esse é legal, esse não é. Isso, quando você for sentar para realmente estudar, sua cabeça já vai estar cheia e você já vai estar disperso. Então, não é uma boa ideia. Esse material tem que ser separado antes de você começar a estudar. Um dia antes, um mês antes, não importa. Mas não pode ser no seu momento de estudo. Combinado? Tá. Aí a gente vai para a terceira dica, que é você ter um prazo para estudar. Então, vamos lá, vamos mudar, senão vocês vão achar que eu só penso em comida. Vamos pensar em perguntas para o aeroporto. Quanto tempo você quer passar estudando isso? Ah, mas eu não faço ideia de quanto tempo eu vou demorar. Então, coloca um mês como padrão. Porque aí, depois desse um mês, você vai analisar. Foi muito? Foi pouco? Tá? Se foi pouco, você pode estender um pouco mais. Se for muito, né? Não, se for pouco, você pode estender um pouco mais. Se for muito, você pode parar antes do prazo. Mas o importante é você saber ter uma base, porque aí você projeta os outros. E por que isso é importante? Porque senão você põe lá, né? Fazer perguntas no aeroporto. Você já tá 5 meses vendo isso. Tem alguma coisa errada, né? Por que eu tô demorando tanto? Eu tô com dificuldade? Se for isso, eu preciso estudar de uma outra forma. Eu tô enrolando? Então, tem dia que eu estudo, tem dia que eu não estudo. E aí você consegue se auto-vigiar. Porque se a gente deixa solto, a gente estuda quando quer, não tem prazo, a gente não tem uma meta, a gente não sabe quando vai terminar os nossos estudos, e aí fica um pouco desestimulante. Porque aí parece que a gente não sabe nada, que a gente só estuda e não chega a lugar nenhum. Então é muito importante você ter um objetivo, separar o material, e aí sim você coloca um prazo para você ter uma base, né? E aí, você tá gostando dessas dicas? Se estiver gostando, já deixa um like
que eu tenho mais 2 dicas para te falar e eu ainda vou te falar por que não vai funcionar para todo mundo, ok? So let's have a look. A quarta, então, passa a ser a frequência. Então, não adianta você estudar quando der, porque nunca vai dar para estudar. Sempre vai aparecer alguma coisa. Então, você tem que pôr um dia e uma hora para você se dedicar ao estudo. Então, pode ser 2 vezes na semana, pode ser 1 vez na semana, mas você tem que ter um dia e uma hora. Então, toda segunda-feira, das 6 às 7 é meu horário de estudar inglês. Então, tem que ser como se você estivesse fazendo um curso mesmo, tá? E outra coisa, não é só essa frequência que você precisa. Você precisa de um contato diário com o inglês. Sabe por quê? Senão você vai virar aquele tipo de aluno que fala assim: se eu ler ou se eu ouvir, eu entendo tudo. Mas se eu tiver que falar, aí eu não lembro, não sai nada. Não sai nada porque não tá fresco na memória. Mas eu entendo também que você não tem todo o tempo do mundo para estudar inglês, né? Então, o que você pode fazer? Você deixa 1 hora de segunda, vamos supor, segunda das 6 às 7 é o meu horário de sentar e estudar. Na terça, você vai pensar, que vocabulário eu aprendi? Vou voltar na comida que é mais fácil. Então, eu aprendi a falar nomes de comida, de alimentos em inglês. Então, na terça, eu vou tentar lembrar qual deles eu ainda lembro. Aí, na quarta, você pode tentar pôr vocabulário dentro de uma frase. Como é que eu fazia mesmo para pedir? Como é que eu falo tal coisa mesmo? Né? E aí você vai fazendo isso. Durante a semana você vai relembrando e tentando praticar, pode só ser mentalmente mesmo. Ou para assistir um vídeo falando de pedir comida. Ou aí você pode procurar outras referências e não precisa ser só focado em comida daí. Qualquer contato que você tenha com inglês vai agregar aos seus estudos, tá? Então, a frequência é muito, muito importante mesmo. E por último, a quinta dica é você ter aplicativos para treinar a fala. Porque é muito ruim quando a gente estuda não ter um feedback, principalmente do que a gente está falando. O que a gente escreve é mais fácil a gente achar recursos na internet. O de falar, tem agora bastante aplicativos, né, que pratica a fala. Tem o Hello, eu acho. Tem alguns que você vai ter que procurar. Porque se a gente começa a falar errado, a gente pega esse vício e depois fica muito mais difícil da gente conseguir falar certo. E é importante você ter essa prática de fala. Pode ser também, se tiver algum amigo que também estuda inglês, criar um grupo que só fala inglês e manda áudio, não manda só texto não. Porque o importante é você falar para ir praticando os músculos da boca. A fala é como se fosse uma academia, tem músculos no português que a gente não movimenta no inglês e vice-versa. Então, a gente precisa fortalecer alguns músculos da face para conseguir pronunciar algumas palavras certas. E se você só fica aqui no pensamento, e aí muitas vezes acontece isso, o aluno fala assim, na hora de... Quando eu penso tá bonitinho, quando eu abro a boca para falar sai uma tragédia. Mas é por isso, porque não praticou a musculatura, né? Não foi para academia. E aí, então, a gente precisa falar em voz alta, sim. Falar sozinho também vale, mandar mensagem para o amigo, entrar nesses aplicativos. Então, é importante você ter essa prática de fala. Combinado? Bom, então essas foram as 5 dicas. Mas elas vão funcionar para todo mundo? Não vão. E sabe por quê? Porque a maioria dos alunos não são autodidatas. Autodidata é a pessoa que tem essa disciplina para estudar sozinho o tempo inteiro, que tem essa motivação de procurar todo o material antes, de sequenciar. E isso fica muito mais fácil quando você tem um professor. A gente é treinado para isso, né? Para já separar o material. Como eu trabalho com neurocoaching, eu vejo a questão das inteligências múltiplas. Então, conforme eu vou conhecendo o aluno, eu vou separando exercícios que são mais eficazes de acordo com o estilo de aprendizado de cada um. E isso, com certeza, deixa o ensino mais eficaz, mais interessante, né? Então, assim, você pode sim estudar sozinho. Eu acho que muita gente consegue. Eu até admiro quem queira estudar sozinho.
mas eu acho que não é tão fácil quanto parece, principalmente porque na internet a gente tem muito conteúdo. Você conseguir separar um conteúdo que seja específico para o seu nível, para as suas necessidades, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Por isso que um professor pode te ajudar. E se você quiser começar no meio termo, eu estou abrindo vagas para um grupo onde eu respeito a sua autonomia, ou seja, tem uma plataforma lá com vários tópicos, você faz na ordem que você quiser. E aí tem mais de 1.500 exercícios lá para você praticar de acordo com o seu estilo de aprendizado. E também tem aula ao vivo comigo, para a gente poder trabalhar a parte da fala, para ter certeza que você está falando certo, que você entendeu o que você precisava entender. E aí, com esse sistema, a gente trabalha a sua autonomia, que é para você estudar sozinho, no seu tempo, no seu ritmo. Então, tem aluno que vai fazer um monte de aula de uma vez só, vai ter aluno que vai mais devagarzinho e tá tudo bem. E uma aula de fala comigo ao vivo para você ter esse contato humano, para você ter esse feedback do que você tá fazendo, para você ter certeza que você tá no caminho certo. E se você quiser mais informações desse curso, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, é só entrar em contato. Ok? That's it. Thanks for watching. Bye bye.